E aí galera, sejam bem-vindos ao curso de HP Prime. Aqui é o Paulo e hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a aplicação folha de cálculo. Bom, a aplicação folha de cálculo, ela é basicamente um Excel de forma mais simplificada. A gente pode colocar informações desde números, a gente pode colocar texto, fórmulas e operações básicas. Então, eu vou fazer um exemplo de um exercício aqui com vocês. E é isso aí, eu vou digitar o exercício para vocês e daí se vocês quiserem anotar ou só prestarem atenção, fica a critério de vocês. Uma empresa possui uma loja física e trabalha com revenda de porcelanatos. O aluguel da empresa é R$ 100 e ela recebe 25% de comissão em cada produto vendido. Crie uma planilha que faça os cálculos envolvendo preço, comissão, aluguel e obtenha o lucro mensal. Então tá bom. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar nome a cada uma das colunas para que fique mais fácil da gente visualizar essa planilha. Para a gente poder dar nome para ela, a gente vai na coluna, em formatar, nome, e a gente vai introduzir agora o nome da célula, da linha ou da coluna, no caso da coluna. A primeira coluna vai se chamar preço. A segunda vai ser o valor da comissão que a loja recebeu na revenda de cada um daqueles produtos. Então, com base no preço. A próxima a gente vai chamar de total C, porque vai ser o total da comissão que ele recebeu. A próxima a gente vai chamar de aluguel, que é o valor que foi gasto no aluguel. E por fim, o lucro. Tá, agora eu vou colocar uns valores hipotéticos aqui na coluna de preço, supondo que ele só vendeu um produto de cada um mesmo, só pra gente poder fazer o exercício. Então vamos supor que um produto ele vendeu a 150, o segundo ele vendeu a 85, depois por 72, 85, 150 e 29,9. Então ele vendeu um de cada um e esses os valores que ele conseguiu em cada um desses produtos. Bom, para a gente poder fazer o cálculo da comissão, o exercício fala que é 25% do preço. Então a gente pode digitar shift, ponto, que vai dar igual, e a gente escreve preço vezes 0,25, que é os 25%. E ele já vai calcular o valor da comissão para todas as células, até lá embaixo, ó. O total C vai ser o total da comissão. Então a gente vem aqui na primeira célula ali e clica em memória, CAS, cálculo e soma. E dentro desses parênteses a gente quer a soma de qual coluna? Da comissão. Então a gente escreve comissão. E ok, e ele vai calcular o valor total da comissão. O aluguel era fixo e era R$ 100. Para a gente poder obter o lucro, então, a gente coloca aqui vai ser igual total C e daí coloca menos o aluguel. Que deu 42,975. E é isso. A gente também pode vir em formatar e preencher com cores. Por exemplo, aqui eu venho em formatar, eu quero que tenha um preenchimento amarelo. Então ele vem e preencheu de amarelo. Eu quero que comissão fique com preenchimento azul escuro. Então ele vem e preenche. Mas eu também quero que a cor seja branca, então ele muda a cor para branca. Então tem essas maneiras de personalizar além disso. E é basicamente essa a função da folha de cálculo, para criar planilhas mesmo. Bom, agora a gente vai falar sobre a aplicação de estatística tanto para uma e duas variáveis.
Elas funcionam de maneira semelhante, então eu vou passar para vocês o de uma variável. Bom, essa aplicação, tanto para uma quanto para duas variáveis, elas podem armazenar até 10 conjuntos de dados ao mesmo tempo. E para mim explicar como que essa aplicação funciona, a gente vai fazer um exercício bem simples, que é basicamente um conjunto de dados que tem o peso das pessoas. Então, vamos supor que a gente tem uma pessoa com 80 quilos, 55, com 62, com 98 e com 75 quilos. 98 e 75 quilos. Beleza. Basicamente, o que a gente precisa fazer é vir aqui em estatística, e daí ele já vai te dar todos os cálculos estatísticos que você pode fazer a partir desse conjunto de dados. Aqui vai ficar o cálculo e aqui vai ficar o valor do resultado, né? O que você está procurando e o valor que ele obtém. Então, N é o número de itens, o valor mínimo, o quartil inferior, a mediana, desvio padrão, esse tipo de coisa. Se você não sabe o significado, é só você clicar em cima e ele aparece o significado. Bom, mas e se a gente quiser analisar não só o peso das pessoas, como também um conjunto de dados referente à idade? Então, a gente vai inserir que essa pessoa tem 19 anos, 22, 55, 32 e 18 anos. Quando a gente clica em estatística, ele só vai estar calculando para o primeiro conjunto de dados. Para a gente poder obter os cálculos estatísticos para o segundo grupo, a gente tem que vir na vista simbólica. Bom, eu vou explicar para vocês como que funciona essa parte da vista simbólica. Basicamente, esse check é você habilitar ou não o cálculo estatístico do grupo que você está fazendo a análise. Então, se eu desabilito, venho na vista numérica, clico em estatística, ele vai falar que não tem nenhuma definição marcada na vista simbólica. Então, a gente clica OK, e como a gente quer que ele faça esse cálculo estatístico, a gente vai habilitar. Esse primeiro campo aqui, onde está escrito D1, ele é o campo onde fica localizado a coluna dos dados que estão sendo analisados. Já esse segundo campo aqui, ele é onde você informa para a calculadora a frequência, qual coluna que está a frequência dos dados. Como nesse caso a gente não está analisando a frequência, então a gente não deixa nada ali. Aqui a gente define o tipo de desenho que a gente quer que ele faça, se é de linha, de barra. E aqui a gente pode definir a cor. Como a gente quer que ele faça também o cálculo para o segundo conjunto de dados, a gente vai vir aqui no primeiro campo do H2 e vai digitar D2. Clicar OK e vai habilitar. E a gente também quer o gráfico, o desenho em histograma. Então a gente pode voltar para a vista numérica, clicar em estatística e daí vai ter aqui análise para o grupo 1 e para o grupo 2. Além dessa parte de aplicação de estatística de uma e de duas variáveis, ele também tem uma aplicação para inferência, que também é utilizado nos estudos de estatística. Ele é útil para teste de hipótese, intervalo de confiança e outros testes. Ele basicamente, você vai colocar qual método que você quer fazer, o tipo de teste e qual a hipótese que você está considerando. A gente também tem a aplicação Resolve. Ela basicamente resolve equações para você. Você insere a equação em um desses campos aqui e quando você vai na vista numérica, você pode dar valor para as variáveis e ele calcula a variável que sobrar. Então a gente vai fazer esse exercício. Bom, então, como a gente sabe, a equação do desvio padrão é basicamente o desvio percentual é igual ao módulo do valor teórico menos o valor experimental dividido pelo valor teórico vezes 100%. Então, nesse primeiro campo aqui, eu vou colocar essa equação. Então, o valor do desvio é igual ao módulo do valor teórico, eu vou chamar de T, menos o valor experimental, dividido pelo valor teórico,
vezes 100%. E como a gente vai ter que fazer várias vezes essa conta, ao invés de eu vir aqui na calculadora, digitar aqui, vir colocar o módulo e colocar 5,76 menos os valores lá e tudo mais e ficar fazendo esse cálculo, essa aplicação é justamente para a gente poder ganhar tempo. A gente vai vir aqui, você digitou essa equação, você vem na vista numérica. Aí, na vista numérica, a gente vai inserir valores para duas das variáveis. Então, o valor teórico, que é 5,76, e o valor do experimental. O primeiro valor experimental é 5,72. Daí a gente clica OK e resolve. Quando a gente clica em resolve, ele vai calcular imediatamente o valor da variável que sobrou. Então, para esse valor experimental, ele teve um desvio de 0,69%. Aí, agora você pode fazer o cálculo para os outros desvios. Então, para 5,70, resolve, o desvio vai ser de 1,04%. Para 5,73, vai ser de 0,52%. Para 5,74, vai ser de 0,347%. E por fim, 5,68, de 1,38%. E é isso. Você pode inserir fórmulas de todos os tipos e é um jeito de você ganhar tempo na resolução de provas e até mesmo na execução de relatórios para laboratório, esse tipo de coisa. Vamos falar sobre a aplicação solucionador linear. Ela basicamente tem a função de resolver equações lineares, achar o valor de x, y e z. E pode ser da ordem 2×2 ou da ordem 3×3. Para que a gente resolva esse sistema, basta a gente adicionar o coeficiente do lado da variável. Então vamos supor que a gente tem um sistema linear que seja 1x mais 2y menos 3z. Menos 3z é igual a 1. Aí na segunda é 3x menos 1 e 2z é igual a 0. Depois é 2x, 1y e 1z é igual a 2. Então, a resposta, o valor da variável de x, y e z vai estar descrito aqui embaixo. E é basicamente isso. Você pode usar tanto para a ordem 3×3 e também e também na ordem 2×2. É só você alterar o valor do coeficiente antes da variável. Agora, se você quiser calcular o determinante, você vem aqui e clica em memória, em matemática, matriz e determinante. Daí você vem em units e aqui seleciona o ícone de matriz. E daí você pode inserir os valores da sua matriz, que eu vou colocar o mesmo que era do sistema linear lá. Menos 3, 3, menos 1, 2, 2, 1 e 1. E você aperta Enter. E ele já vai te dar o valor determinante, que é 16. Essa foi mais uma aula do curso de HP. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a gente vai estar agora no grupo do WhatsApp para poder tirar qualquer uma das dúvidas que vocês tiverem. E como a aula também é gravada, vocês podem voltar, dar pause e assistir quantas vezes vocês também precisarem. E é isso. Obrigado por assistirem.